pessoal, tudo bem? É com imensa satisfação e alegria, né, que nós damos mais um passo aqui no Sucesso em Vendas, dentro dessa nossa trajetória de transformação, de disruptura, de evolução. E a gente está inaugurando, então, aqui um novo programa, um programa muito especial, que nós estamos batizando esse programa de Tamo Junto. Essa frase, né, comumente usada aí em muitas circunstâncias, ela é tão importante para nós que ela faz parte dos nossos valores. A Sucesso em Vendas tem 4 valores e, dentre eles, um deles é Tamo Junto. Isso para nós é muito importante. Isso muda completamente o nosso enfoque do que fazer, de como estar, de como interagir, de como nos aprofundar e nos comprometer com os nossos clientes. Isso é uma transformação nossa filosófica, prática e de pensamento com os nossos clientes. E eu queria dizer assim que não podíamos começar da melhor forma impossível, né? Eu quero o prazer, né, de poder abrir esse primeiro programa, o seu Antônio Azevedo, que preside e está no comando de uma das principais empresas de varejo do norte do Brasil. O seu Antônio Azevedo está em Manaus nesse momento, mais ou menos uns 3.200 quilômetros da gente aqui de Curitiba, com 1 hora de diferença, mas nós estamos juntos, né? Aproveitando aí os prazeres e as coisas boas que a tecnologia nos proporciona hoje em dia. E algo que me chamou muita atenção, né? A gente vai conversar com o seu Antônio Azevedo sobre os valores da TVLAR, sobre a história da TVLAR, sobre a história dele dentro da TVLAR, sobre os desafios da TVLAR, enfim, sobre o diferencial que a TVLAR faz no estado do Amazonas. Eu quero depois reforçar muito isso. É uma empresa super corajosa, que atende um estado imenso, com dificuldades de logísticas, às vezes impensáveis por pessoas que residem no nosso país, em outras regiões, mas a TVLAR está presente. Ela é o Amazonas, ela respeita a bandeira do estado do Amazonas, ela é muito importante em comunidades, em cidades, em que é um serviço social, inclusive, eu arriscaria dizer, poder ter uma filial da TVLAR, onde às vezes muitos não sonham ou não querem estar. Então, antes de a gente entrar mais especificamente aqui nesses assuntos, eu queria pedir para o seu Antônio que se apresente, fale um pouquinho dele, e que ele faça as boas-vindas aqui para a gente. A palavra ao seu Antônio, por gentileza, fale um pouquinho, se apresente aqui para a nossa audiência e fale um pouquinho da sua história, e depois eu vou fazer algumas perguntas específicas e vamos poder ter um papo aqui bem gostoso. Paulo, é um prazer realmente estar inaugurando esse programa Tamo Junto, do Sucesso em Venda. Sucesso em Venda, que é uma consultoria, é uma empresa que ajuda outras empresas a terem sucesso, né? Principalmente em vender mais. Vender significa também atender necessidade dos nossos clientes, daqueles que nos dão o privilégio de nos escolher para comprar. Mas a TVLAR é uma empresa amazônica, com 58 anos de existência, fundada pelo meu pai, que era um imigrante português, que aqui veio ainda muito jovem, muito criança, né? Veio de navio e aqui se estabeleceu e ficou órfão muito cedo, foi criado pela avó, e o sonho dele era tirar a avó daquela situação de... Ela era lavadeira e sustentava os netos. Olha só. E não era um só, né? Não era só o seu pai, pelo jeito. Era ele e a minha tia. Então, ela praticamente criou-os, porque o meu avô foi para o interior. Foi para o interior e deixou os filhos na guarda da avó. E a avó era lavadeira, era o que ela podia fazer. Imigrante também português. E aqui criou os 2 filhos, né? Sim. E
proporcionou ao menino, ao meu pai, a oportunidade de estudar em colégio particular. Naquela época, estudar em colégio particular era um privilégio de pouco. Com muito sacrifício, com muito trabalho, ela conseguiu. E isso, naturalmente, teve uma retribuição. Ele arranjou logo um emprego, né? Estudou para rádio técnico, e no início da Zona Franca ele resolveu empreender, né? E aí fundou a importadora Tevelar Limitada, porque foi o primeiro produto, na época era o produto que estava sendo implantado aqui no Brasil, lançado. Ainda não tinha em Manaus emissora de televisão, mas já se vendia televisores, principalmente para o turista, né? Como a empresa era focada em importação, se vendia e se atendia mais o turista. E com o passar dos anos, ela foi se voltando para o comércio, para o público local, o comércio doméstico, né? E aí começou a abrir filiais e começou também a financiar, implantar o crediário próprio. E aí foi um processo de crescimento, né? Década de 70, se expandiu, década de 80 foi uma década perdida, né, da inflação, a década de 90, a década do Plano Real, foi quando as empresas começaram a deslanchar, o consumidor passou a ter poder aquisitivo, e foi um boom realmente. E depois vieram outros momentos na história, né, na virada do milênio, nos primeiros 10 anos, depois veio também a oportunidade de adquirir grandes empresas que fecharam aqui na região. E no ano passado nós fizemos uma grande expansão indo para o interior. Abrimos 40 lojas, plena crise, abrimos 40 lojas, foi um gesto ousado. O meu pai faleceu foi em 2018, então eu faço parte da segunda geração. Já trabalho na empresa há 47 anos, eu comecei com 12, né? Então já tem assim, já tinha uma preparação muito grande. Então, boa. E começou com certeza lá no estoque, varrendo o depósito. Certamente, é isso mesmo. Eu comecei no depósito, com ajudante, depois motorista, depois aqui no escritório, como auxiliar de escritório, assumi depois a crédito cobrança, aí foi para a área comercial, gerente administrativo e financeiro, depois diretor, depois vice-presidente. E aí a gente não sucede um fundador, principalmente quando ele ama o que faz. Então, eu fiquei muito tempo aí na Berlinda esperando, mas sempre fazendo na retaguarda o trabalho, né? E, nesse meio tempo, a gente começou a estruturar e organizar a empresa, porque a empresa, às vezes, ela fica refém da própria família, né? Então, precisávamos implantar o sistema de governança. Nesse período todo, nós absorvemos muita cultura, né, da família, introduzimos na empresa e criamos aí toda a cultura empresarial formalizando. Além da estrutura que você tem que montar, né, uma empresa já com quase 80 pontos de venda, com várias empresas também. Depois da Tevelar surgiram concessionária de moto, nós temos uma concessionária com 9 pontos de venda e tem também um shopping. Então, isso tudo fica no guarda-chuva de uma estrutura de holding, né? E, obviamente, tem o conselho de administração que a gente implantou, o conselho de família, toda a estruturação de governança para poder a gente ter uma empresa que seja, no mínimo, profissional e não depender da família, ficar refém da família, nem a família ficar refém da empresa. E a gente separar muito bem os papéis. E aí nós começamos a trabalhar em cima dos valores, porque a empresa, eu considero a empresa como uma grande plataforma em que as pessoas vêm trabalhar para fazer o bem. Né? A gente tem que ter um propósito na vida. E o propósito da empresa é ajudar as pessoas a viverem melhor. Esse é o nosso propósito. Ótimo. Como é que nós fazemos isso? Reunindo, né, todos os colaboradores nessa instituição chamada empresa. Boa. Né?
E a empresa tem por objetivo, né, atender as expectativas do cliente. A nossa missão é encantar os nossos clientes. Para encantar os clientes, você tem que ter pessoas também diferenciadas, cuidar das pessoas. As pessoas internas, perdão, cortar, as pessoas internas precisam estar encantadas também, né? Exatamente. Criar esse clima, essa paixão de vir trabalhar, que as pessoas falam muito, Paulo, que o melhor dia é na sexta-feira ou no sábado, né? Porque precede o final de semana. Eu sempre pensei, tem que transformar a segunda-feira no melhor dia, né? Que a pessoa vai para o trabalho e diz, puxa vida, agora sim, eu vou me realizar. E através de um ambiente, né, sadio, um ambiente que as pessoas gostem de conviver. Por isso a gente criou os valores. Isso é muito seu, né? É muito, acho que pelo que eu percebo, vem muito de dentro, né? Muito seu, né? Eu vou cortar um pouquinho, porque eu quero só especificar os seus valores, porque daí eu queria que então você continuasse falando, né? Porque a Tevelar, né, ela tem a espiritualidade como valor, ela tem a lealdade, ela tem a simplicidade, ela tem a perseverança, o espírito de equipe, cultura de inovação, respeito, que é uma palavra extremamente importante, e paixão em servir. E todos eles, se a gente for pensar em cada um individualmente, eles têm uma conotação, peso imensurável, né? Então, isso tenho certeza que veio muito de você, né? E como é que isso surgiu e como é que isso hoje é tratado dentro da corporação, né? São valores tão fortes, como é que isso tem sido positivo dentro para vocês, né? Eu só interrompi você porque eu queria deixar explícito os valores para quem estiver nos ouvindo depois entender do que estamos falando, né? Isso surgiu, Paulo, porque imagina que a empresa, ela, como eu falei, eu considero a empresa, eu sempre falo, uma plataforma das pessoas fazerem um bem, onde as pessoas vêm trabalhar com um objetivo não só de ganhar o seu salário, a sua comissão no final do mês, mas ter um propósito maior do que isso, né? Mas como você pode juntar as pessoas numa causa, né, de ajudar as pessoas a viverem melhor? Perfeito. Através dos valores. E os valores sempre nas empresas é uma coisa que é feita e colocada na parede e pronto, ou num quadro. E eu sempre digo que a minha missão, o meu trabalho na empresa é defender os valores, né? Então, eu não faço nada, eu só faço olhar os valores e ver se o pessoal está cumprindo os valores, né? E a gente disciplina isso. Faltou humildade nos valores, perdão, porque não fazer nada e defender esses valores é fazer muito, na minha opinião, né? Faltou humildade ali nas entrelinhas, ali, que defender esses valores é tudo, não é mesmo? Tirar os valores da parede e colocar eles na prática no dia a dia, né? Então, a gente começa com a espiritualidade. A espiritualidade é algo que não tem. Eu não vi nenhuma empresa ter um valor como esse, mas isso traduz um pouco do espírito da empresa nossa, de família, né? E isso é infraestrutura para as pessoas vencer as dificuldades, para nós vencermos as situações difíceis. Vem uma pandemia dessa, por exemplo, a espiritualidade é aquele porto seguro em que as pessoas acreditam. Teve muito medo, teve muito desespero, muitos empresários, né, se desesperaram, muitos se suicidaram, e imagina como devia ser a situação de pânico na equipe. Então, a espiritualidade é aquela base em que todos podem se segurar. Tanto é assim que todas as reuniões nossas, nós iniciamos com uma prece, né? Essa é o nosso jeito de ser. E você pode não acreditar, mas nós temos um sistema de avaliação
um sistema de avaliação em que nós avaliamos os nossos colaboradores em 2 blocos. O bloco comportamental, que são baseados nos 8 valores que nós temos, e o bloco de desempenho, que naturalmente são as metas, são os indicadores. Então, no bloco comportamental, nós elencamos todos os 8 valores e avaliamos todos os principais executivos. Eu mesmo avalio os nossos superintendentes. Então, na espiritualidade, porque nós temos uma cartilha, né? Sim. Das práticas e não práticas de cada valor. Eu tenho ela aqui comigo. Então, ela é muito didática e muito esclarecedora. Exato. É para que ela possa chegar no chão da loja, ou seja, no salão da loja, em que o vendedor, a crediarista, a senhorazinha do café, possa ler e possa entender e saber Sim. a essência. Né? Nós fazemos um esforço muito grande de fazer a disseminação. Nós completamos o primeiro ciclo esse ano de disseminação. Toda semana a gente pega um valor, reúne a equipe no escritório, e cada loja faz a sua reunião, tem os vídeos gravados a respeito de cada valor desse, e eu enfatizo a espiritualidade e o último valor, a paixão em servir. O meu pai era muito defensor daquele ditado que dizia assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E é do jeito ser, porque o varejo vive de prestar serviço, né? O varejo nada mais faz do que atender bem o cliente. E eu digo sempre para os vendedores que nós estamos sempre vendendo, mesmo que você não converta aquela venda naquele momento, mas você está vendendo a sua energia, o seu bom atendimento. O cliente vai ficar devedor. Quando ele lembrar de comprar, ele vai voltar, vai se lembrar daquele atendimento. Porque às vezes as pessoas saem, né, Paulo, na rua, vai numa loja, às vezes vai numa situação depressiva, vai com problemas, e aí recebe um bom atendimento, esse calor humano. Eu sempre digo que a gente precisa humanizar o atendimento. Perfeito. Tem muita tecnologia, tem gente comprando online, tudo bem, nós também temos. Mas o nosso cliente, ele precisa, nós somos carentes de atendimento, de atenção, desse calor humano. Então, você vende calor humano. Esse contato humano está ficando cada vez mais escasso, porque o celular toma conta das rodas de reuniões e tudo mais, né? Então, a paixão em servir é fundamental no processo de venda para o cliente, no processo de interação internamente, né? A lealdade, a gente sabe que as empresas, elas têm que cumprir metas. Eu sempre digo para o pessoal que não basta bater a meta, o mais importante é como você bate a meta, né? Perfeito. Porque às vezes as empresas... um ponto que eu quero só contribuir, né? Uma coisa é ter a meta batida, que é o fim, né? Mas o mais importante é o meio, o que é que você fez e como você fez, né? Porque aí entra a lealdade, aí entra a espiritualidade, aí entra todos os outros valores, porque ter meta batida não significa que você tenha feito aquilo de uma forma correta, não é mesmo? Resultado por resultado. E isso é efêmero, na minha opinião. Não é durável, não vai para frente. Tem seus dias e horas para acabar. Exatamente. O mais importante é você bater a meta, mas dentro das regras do jogo, respeitando as pessoas, sendo ético, né, sendo empático, enfim. Isso. Essa é a lealdade. A pessoa tem que ser leal primeiro consigo mesmo, com a empresa e com todos os stakeholders que se relacionam. Porque a nossa cultura é exatamente essa. Todos têm que ganhar. Ganha a empresa, ganha o cliente, ganha o colaborador. Perfeito. E ganha o meio ambiente, e ganha a sociedade como um todo. Perfeito. E dentro da simplicidade, que é outro valor nosso, né? O nosso fundador era simples. Às vezes a gente complica muito a venda, complica muito a nossa vida, e a simplicidade é um valor que faz com que a gente seja mais
direto, mais objetivo, né? Não tenha tanto empecilho para um contato mais aberto com as pessoas, até mesmo no escalão superior, né? A porta da presidência está sempre aberta aqui, todo mundo é acessível, né? Eu vi, quando eu estive aí, eu vi que o orgulho que eles tinham em me levar até a sua sala, né? Que nós ficamos aí um papo gostoso, e eu vi que eles estavam orgulhosos, assim, de a gente poder ter esse encontro aí. Exato. E o verniz que rege as relações entre as pessoas é o respeito. Eu tive aqui gente muito competente, mas que infringia esse respeito. Infringiu uma vez, duas vezes, eu tive que dizer, olha, você não está, né, alinhado à nossa cultura, infelizmente. A gente, às vezes, para preservar o valor, o ambiente, que isso aí não tem preço, a gente, às vezes, tem que tirar aquele membro que não... Em gênero, número e grau, e ajo da mesma forma que dentro da Sucesso em Vendas. Pode ser um excelente profissional. Se não for leal, não for simples, não vale a pena. A jornada... Outro dia eu vi um comentário, que não é meu, que dizia assim, a pessoa fez a pergunta, né? O que é mais importante, a jornada ou atingir o objetivo? Né? A gente tende, por questões filosóficas, responder não, é a jornada, né? Mais importante do que chegar lá. E a pessoa corrigiu, falou nenhuma coisa nem outra. Não é a jornada, nem é onde você chega, é com quem você está. Porque a jornada e o chegar vão fazer totalmente diferença. Então, assim, a jornada será sempre boa a depender com quem você está. E o objetivo alcançado, seja ele qual for ou não alcançado, sempre vai fazer uma grande diferença na vitória ou na derrota, a depender de quem você te acompanhou. Então, a escolha das pessoas, e por isso esse valor que vocês têm aí na TV LAR, da questão da lealdade, é um comportamento, eu diria assim, ele é quase como um garimpo, né? A gente garimpa isso em algumas pessoas porque não são todos que estão preparados para ser leais, né? E a gente que está na frente, eu também sou CEO aqui na Sucesso em Vendas, é a nossa obrigação, apesar de tudo, ter esse olhar e fazer como você falou. Não, infelizmente, não faz parte da nossa caminhada, né? Não que a gente não tente, né, Paulo? Mas a gente dá oportunidade para que a pessoa possa mudar, a pessoa possa experimentar diferente, porque, queira ou não, a empresa acaba assumindo um papel também de educadora. A empresa acaba sendo uma educadora de algo que a pessoa não adquiriu lá fora. E a gente dá todas as oportunidades. E um outro valor interessante é a perseverança, a gente não desistir na primeira dificuldade. Isso, né? Imagina, nós tivemos uma crise, nosso maior valor, nosso maior diferencial nessa crise desses anos, agora recente da pandemia, foi o nosso espírito de equipe. Foi a perseverança de estar junto, unido, praticando os valores, fazendo as reuniões, fazendo a oração antes, reunindo, ouvindo as pessoas. Nós não tivemos nenhum funcionário acovardado. Todos vieram trabalhar. Mesmo com a loja fechada, nós estávamos lá limpando, arrumando, tinha gente trabalhando sempre. Agora, também a pandemia faz a gente repensar. O mundo mudou muito rapidamente e nós introduzimos, na realidade, nessa pandemia, esse valor cultura da inovação. Fazer diferente, porque isso nos forçou a mudanças estruturais, mudanças de coisas que a gente precisava implantar em tempo recorde para poder sobreviver. Então, hoje, o maior desafio das empresas regionais
é continuar sendo relevantes para o consumidor. Perfeito. De que forma? Né? Porque o formato do eletromóveis, no nosso caso, né? A gente vê, eu participo de grupos nacionais de empresas regionais do nosso segmento, que comungam dos mesmos desafios, como nos tornar, continuar sendo relevante para o nosso consumidor, tendo uma presença regional, conhecendo o nosso consumidor, mas também agregando outros serviços que para eles sejam importantes e continuar esse relacionamento através do digital, através dos apps. Da cultura de inovação, né? Isso também exige pensar um pouco fora do convencional, né? Como é que eu crio parcerias estratégicas? Como é que eu crio um ecossistema em que o cliente possa se relacionar mais com esse ecossistema onde eu estou inserido, a minha empresa esteja inserida também, né? Todos eles, como eu disse antes de você explicá-los, né? Eles, olhando individualmente cada um desses valores, né? Vou repetir aqui porque eles são muito importantes, né? Quem dera as nossas empresas olhasse para a espiritualidade, porque isso é algo maior, nós estamos falando de algo muito maior, né? Lealdade, simplicidade, perseverança, espírito de equipe, cultura de inovação, respeito, paixão em servir. Isso tudo tem a ver também com uma característica da Tevelar, que eu queria tocar num ponto que está atrelado aos valores, que foi essa coragem de vocês, essa coragem mesmo, acho que é a palavra mais apropriada, de vocês irem para o interior do estado do Amazonas, de vocês terem essa lealdade com o estado do Amazonas, de serem uma empresa regional que está em prol das comunidades, das cidades, né? Eu, quando estive aí, eu vi toda a campanha, inclusive, que é uma campanha verdadeira, honesta. Nós, né, nós, Tevelar, somos daqui, né? Nós somos da terra, né? Vocês criaram a imagem ali, né, da índiazinha, né? Linda, naquele pôster, e isso, eu digo um desafio e coragem, porque uma coisa é você expandir com as características, e aqui não tem uma conotação nem de pior, nem de melhor, nem nada, mas existem mais facilidades. Você, por um lado, você está falando no estado de São Paulo, no estado do Paraná, em Minas Gerais, onde a característica geográfica é uma, e vocês foram... eu me lembro bem quando estive aí que eu custei para acreditar que vocês tinham uma filial que ficava 8 dias de barco. Quando eu ouvi isso, eu falei, eu nem acho que eles se enganaram, eles quiseram dizer 8 dias, 8 horas, não eram 8 dias, eram 8 horas, e deixei passar, acho que falaram mal, né? Mas passado um tempo eu fui verificar, sim, são 8 dias de barco, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desafio da Tevelar em estar presente, né, num estado tão importante como o Amazonas, e vocês poderem levar, né, essa opção de compra. Eu quando estive aí, me foi dito que em algumas cidades a Tevelar é o shopping da cidade, né? É o lugar de lazer, é o lugar que as pessoas gostam de passear, as pessoas, né? Aquela coisa que não tem outra, né? E isso é um ganho que nós não estamos mensurando aqui na meta batida ou não, na cota, nos milhares de reais que a filial faturou ou deixou de faturar, não é mesmo? Nós temos a sorte de termos e de estarmos no seio da Amazônia, né? No estado mais preservado da Amazônia legal. Sim. E no ano retrasado, nós iniciamos nós sempre tivemos um planejamento, mas nós revisamos nosso planejamento estratégico até 2026. Olha, começando. Então, aqui tem todo o nosso roadmap. E, há 2 anos atrás, eu tinha definido com a equipe que nós iríamos para todos os municípios do interior do estado do Amazonas.
E o pessoal ficou assim, meio sem entender, né? Como é que vai ser isso? Exatamente. Até por causa das dificuldades. Nós, na Amazônia, aqui no Amazonas, na Amazônia em si, nós temos 3 grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio logístico. Nós não temos estradas. 80% dos municípios, você chega através de barco. Ou pequenos aviões, né? Pequenos aviões em alguns municípios. Outros municípios não são servidos de aeroporto, nem pistas de pouso. Nada. Tem que ser barco mesmo. E barco que, às vezes, levam 15 dias para chegar à mercadoria. 15 dias. 2 semanas. Né? Por quê? Porque, além do barco não ter uma regularidade, né? Nós temos aqui o regime também dos rios. Tem o rio, ele enche e o rio também baixa na seca. Quando está na seca, você tem que fazer o transbordo para outro barco menor para poder chegar até a última milha, até a cidade. Então, é um desafio muito grande. O mundo todo está olhando para a Amazônia e eu vi assim, uma oportunidade gigantesca de nós, como uma empresa de Manaus, sermos representantes da Amazônia e fazer diferença na vida do povo amazônico. Perfeito. Nós tivemos um modelo de desenvolvimento aqui, a Zona Franca de Manaus, que foi muito próspero para os investidores das multinacionais, mas em termos de desenvolvimento do interior, houve um esvaziamento. Hoje, 90% da economia está em Manaus. Certo. 10% só no interior, o maior estado da federação vive na linha da pobreza, E o que nos motivou é nós sermos um agente transformador também, de levar um pouco da comodidade para o interior. Ter uma presença física e depois, você ouviu a gente conversar aqui, desenvolver uma plataforma digital que eu pudesse integrar o interior com o mercado. Né? Primeiro, ter uma presença física, aprender essas dificuldades. A primeira eu falei, que é a logística. A segunda é a conectividade. O interior é um verdadeiro apagão, até o celular não funciona. Imagina a internet. Então, fazer operar uma loja no interior que precisa estar conectada online só via satélite. Então, o custo operacional é muito alto. E às vezes tem tempo de qualidade, né? E o terceiro grande desafio é de dar crédito, né? Normalmente, a informalidade é uma característica do Brasil, mas na Amazônia é muito mais acentuada, principalmente porque o cidadão acaba não estando formalizado. Sim. Às vezes nem CPF ele tem, você tem que ajudar ele a se regularizar. E aí você dá crédito para alguém que não tem uma renda regular, nem CPF e nem um endereço fixo, porque ele pode morar próximo do município. Ele mora numa comunidade, ele mora num sítio, ele mora no ramal no afluente do rio tal. Então, é muito complicado. Ou seja... O nome da rua dele é o nome do rio. O nome do rio, exatamente. Aí, obviamente, então, você vai vender, mas você nunca mais vai conseguir acessá-lo, né? Ele vai na cidade, ele vai lá e paga a prestação, ele traz os produtos, vende os produtos. Na realidade, Paulo, a Amazônia é um grande desafio, é um outro Brasil. O Brasil que o Brasil não conhece. Certeza. Né? Certeza. Então, nós estamos no interior com essa grande missão de ajudar as pessoas, principalmente o amazônida, né? A gente tem movimentos, né, ambientais, mundiais, olhando para a Amazônia. Nós criamos aqui um laboratório, nós chamamos TVLA Amazônia Labs, para a gente tentar resolver esses grandes desafios, essas grandes dores amazônicas que emperram o nosso negócio, né?
Criamos também uma estrutura aqui um departamento de ESG, onde a gente está empreendendo alguns projetos nessa área, né, de diminuir a nossa pegada ambiental, de crédito de carbono, diminuindo a nossa emissão através de ações ambientais, de diminuir o consumo de papel, energia, e olhar também essa parte de reciclagem. E certamente tem muitos outros projetos aqui nessa visão ambiental também. Então, Paulo, hoje a empresa de varejo mais pulverizada na Amazônia, com mais presença na Amazônia, é a nossa empresa. E nós queríamos ser também assim, uma voz amazônica para o mundo, porque tem muita gente falando da Amazônia sem ser daqui, sem conhecer as dificuldades, sem conhecer os desafios que nós enfrentamos aqui. E certamente a nossa preocupação não é só com as metas, não é só, mas como a gente faz isso. E como a gente traz os nossos irmãos lá do interior, né, para um novo patamar, né, de participar do desenvolvimento, de ter a sua situação amenizada. Isso é um legado imensurável, né? Eu queria aproveitar e fazer um comentário, né, que até ainda dentro dos valores, nós aqui da Sucesso em Vendas, a gente tem muito orgulho de tê-los como parceiro, como cliente, e aproveitar também aqui para agradecer profundamente, porque nós começamos uma parceria com a Tevelar, a Sucesso em Vendas, em que pese estamos em Curitiba, né? Repito, a 3.200 quilômetros, e antes da pandemia. E nós atravessamos a pandemia junto com a Tevelar, não houve um rompimento. Né? Os nossos propósitos de unificação do método de vendas, né? De levar essa cultura da padronização do atendimento, de mostrar para os nossos líderes o quanto eles podem ser esses agentes transformadores das suas equipes, né? O líder treinador, e com todo esse contexto que você acabou de colocar, das dificuldades que vocês sofrem, né? Sofrem no bom sentido, não estou dizendo que seja ruim, vocês são corajosos e estão vencendo isso tudo. E nós mantivemos acesa a chama do processo de treinamento contínuo, né? Então, eu queria só pegar uma palhinha, né? O quanto, na sua visão, nesse período, nós, a Sucesso, pudemos ajudar nesse sentido, contribuímos com alguma diferença nesse processo, né? Desses desafios grandes, macros, estratégicos aí da Tevelar. Eu diria até que pode ser dividido em duas partes, né? Antes da pandemia e depois da pandemia. Porque antes da pandemia era mais fácil, era presencial, e foi um grande diferencial também, porque foram implantados metodologias de atendimento, criamos o jeito Tevelar de ser, de atender, padronizamos o atendimento, e depois dessa expansão, o desafio foi levar isso para os rincões amazônicos, no interior, né? Através da internet. Internet de satélite, né? Que a gente chega quando não funciona, gravar lá no pendrive, no CD, e mandar para lá, e eles assistirem às aulas, né, de uma forma completamente desafiadora, porque não é online. Você tinha que superar a dificuldade, que é a conectividade. Você, quando não tem conectividade, fazer o quê? Vai ficar sem treinar? Não. A nossa equipe grava os CDs, manda, o pessoal faz as aulas. Então, isso para o interior, isso faz uma grande diferença. São muito carentes, né, Antônio? Eles são carentes de tudo. Imagina um treinamento de qualidade como a Sucesso em Vendas chegar no interior do Amazonas, no interior de Roraima. Nós também temos lojas em Roraima, na capital e no interior. Então, é algo assim inacreditável algum tempo atrás. Eles
estão muito receptivos, e isso faz com que eles cheguem a outro patamar de atendimento, que faz com que o interior acabe vamos dizer assim, a TV lá no interior acabe sendo um referencial. Como você falou, quando a gente abre uma loja no interior, a gente leva toda a comodidade de uma loja com Wi-Fi, com ar-condicionado, iluminação LED, ou seja, não fica devendo nada para uma loja da capital. E o prazer de eles terem poder pegar e fisicamente estar em contato com as novidades, isso também, as pessoas, a gente tem outros clientes em outros estados do interior que a gente percebe essa alegria de poder pegar o produto, porque às vezes só está vendo aquilo numa internet mesmo, né? E a loja física proporciona esse prazer para a gente, né? E ele receber na hora um cartão de crédito, se apropriar daquele cartão de crédito, ele saber que aquilo para ele é tudo, porque ele tem a identidade dele e tem o crédito da TV lá. E engraçado, né? Um gerente nosso, a gente sempre fez as reuniões, a maioria das reuniões foram reuniões em que eu participei digitalmente, porque imagina, tinha inauguração que era um dia atrás do outro, né? E, às vezes, para chegar no município 10 dias de barco, não dá para estar presencialmente em todas, né? E aí, a gente faz as reuniões, a gente inventou criou uma forma de inaugurar virtual. Uma parte vai estar lá presente, o regional, alguns executivos, e uma parte fica numa videoconferência, exatamente participando. E, naturalmente, lá o pessoal ficou ouvindo a nossa conversa quando alguém tem que falar. E um dos gerentes nossos aqui da Matriz, o Francisco, que é do interior também, ele é lá de Coari, no interior do Amazonas, ele agora gerencia aqui uma loja aqui em Manaus. E ele falou assim, município que não tem TV lá não é município no Amazonas. Ou seja, porque quando chegava uma TV lá no município, imagina um município pobre, um município de 30 mil habitantes, no interior do Amazonas, as pessoas diziam assim para os nossos gerentes, puxa, o nosso município está ficando importante, tem até uma TV lá agora. E acaba virando um shopping, acaba virando um shopping da cidade. A gente não percebe a importância que a gente proporciona a alguém que, para adquirir um produto, tem que pegar um barco, horas, dias de viagem, chegar aqui com gasto com hospedagem, depois ele vai comprar, vai ter que levar esse produto. É uma situação inimaginável para quem mora, né, no resto do Brasil, aqui na Amazônia. É inimaginável mesmo. Você falando essa história me lembrou uma história que meu pai contava muito. Meu pai começou a vida profissional dele nos anos 50 como vendedor da Pernambucana, fazendo um merchandise aqui para casas pernambucanas, né? E tinha aquele ditado nos anos 50, né, aqui no Paraná, que acho que viveu, porque isso aqui era uma imensa floresta também, até meados dos anos 60, e meu pai falava assim, olha, cidade, para ser cidade aqui no Paraná, tem que ter 3 coisas. Tem que ter a igreja matriz, uma agência do Banco do Brasil e a loja pernambucana. Aí não precisa ter prefeitura, nem Câmara Municipal, né? Se tiver a igreja matriz, uma agência do Banco do Brasil, casas pernambucana, pode dizer que virou cidade, né? E isso vocês vivem impressionante, né? Isso, claro, são histórias do passado aqui para nós, e vocês vivem isso aí hoje de forma muito forte. E eu queria aproveitar aqui, isso é uma coisa com uma consciência nossa aqui, né? De dar um imenso parabéns para vocês, né? Eu usei a palavra certa, é coragem, né? Mais ainda sabendo agora dos detalhes, porque certas coisas a gente não para pensar. Se você vai levar 15 dias para mandar um produto de um CD de Manaus, corre uma série de riscos. Se você não tem uma pessoa que tem um cadastro num CPF, ele não tem um endereço fixo, não dá para dar. Você tem que dar crédito, porque eles não vão comprar à vista.
a gestão dessas lojas à distância, ter liderança lá, levar padrão de atendimento, fazer publicidade, campanhas de comunicação, tudo tem um tom a mais de dificuldade, de desafio. Então, a gente só tem dar parabéns e se orgulhar da gente poder estar com vocês, né? E eu queria aproveitar estamos caminhando aqui para o final, mas queria fazer mais uma pergunta importante, sempre norteando a questão dos valores, né? Porque quando você fala de toda essa odisseia positiva, né? Pelo que a gente tem, vocês têm hoje 43, se o número estiver atualizado, são 43 lojas no interior, né? Essa coragem de manter esses pontos de vendas ativos, né? Como é que vocês usam isso para se diferenciar, né? Os valores, para se diferenciar de, sei lá, possíveis entradas aí de redes nacionais que hoje começam a olhar para a Amazônia com outro olhar, né? Querem se instalar aí. É importante, como é que a TV Lar se posiciona? A gente sabe que você também tem concorrente local, mas e os que vão de fora, né? Às vezes, como é que você usa isso a seu favor, né? A favor da TV Lar? O grande diferencial nosso é exatamente toda essa cultura que nós implantamos e que faz com que os nossos colaboradores se sintam felizes. Porque pessoas felizes, elas são muito difíceis de migrar para outras empresas. Boa. E tanto é que está acontecendo hoje aqui, nós somos visitados permanentemente, agora que estão se implantando, está vindo empresas grandes para cá, que Manaus passou a ser vista como uma grande cidade. Cobiçada. Cobiçada. E os nossos gerentes, os nossos vendedores, eles estão sendo cooptados, mas nós não estamos sentindo nenhuma debandada. Muito pelo contrário, a gente fica até feliz, né, de que eles permaneçam, mesmo que eles tenham, vamos dizer assim, recebido propostas até um pouco mais vantajosas, até porque isso já aconteceu no passado, empresas também de fora já vieram, já se instalaram, nós já vivemos esses momentos anteriores e agora com a consolidação da área de varejo em alguns segmentos, principalmente eletromóveis, isso está acontecendo de novo. Mas o conhecimento regional e também o fato de nós estarmos no interior. Às vezes as pessoas perguntavam para mim, mas será que vale a pena estar no interior? Eu digo, não valeu a pena agora, mas vai valer a pena no futuro. E nós estamos fazendo o nosso papel social do ESG. O S, nós estamos fazendo, né? Se empatar, tá bom, mas para eles não interessam, para os grandes, eles vão querer estar nos principais centros. Então, a ida para o interior também tem um grau de dificuldade e é uma barreira também de proteção. Queira ou não, vão ficar na capital ou alguma cidade metropolitana, mas no interior não. E não vão conseguir reproduzir essa cultura. Você pode até pegar a cartilha, pode levar para o RH, mas isso é uma cultura que é difícil você reproduzir isso, porque isso está no DNA das empresas. Cada um tem o seu, nós temos o nosso, né? E a espiritualidade pode chamar a atenção um pouco mais, né? Paixão em servir, mas essa química que faz com que a gente tenha um ambiente de trabalho em que as pessoas se sintam felizes por estarem aqui. E eu acho que é isso que nos dá uma motivação de continuar, sabe, Paulo? É como se você tivesse um propósito maior. Pode vir, mas não vai conseguir reproduzir o que a minha equipe está fazendo, porque o diferencial, no final das contas, são as pessoas. Sim. Pessoas felizes, pessoas motivadas, pessoas bem treinadas e com parceiros certos, fazem todo o diferencial. E a gente gosta...
Pode falar, termina, por A favor. gente gosta de ter parcerias, né? Parcerias leais, como o da Sucesso em Venda, que na pandemia mostrou o que é parceria. E realmente nós permanecemos com a Sucesso em Venda porque houve uma parceria efetiva, sentiu a dor, né, recíproca, e nós nos ajudamos e estamos aí, né, nos Eu, reinventando. depois eu vou lhe enviar. É importante, né, quando a gente cria o método de vendas e a gente leva, porque é um ganha-ganha. Você, como empresário, como empreendedor, e a Tevelar, como instituição, como empresa, não é uma coisa para qualquer um oferecer educação corporativa. Educação, treinamento, condição das pessoas terem o conhecimento. E nós temos aqui gravado muitos depoimentos dos seus gerentes do quão importante ter um método de vendas, as 8 atitudes vencedoras, os conceitos de como se tornar um líder, o quão isso enriqueceu a vida deles. E por mais que eles, às vezes, sejam capitaneados por propostas financeiras mais alvissaneiras, vamos chamar assim, não, eu vou ficar aqui eu tenho cuidado, eles estão me dando oportunidade de crescimento, e as pessoas percebem que isso as tornará pessoas melhores, que isso elas vão carregar para a vida delas, e isso a gente tem que bater palmas, porque isso faz a grande diferença. Não é só condição de trabalho e de ganho de dinheiro, mas a Tevelar oferece aos seus colaboradores um programa, né, de desenvolvimento, de educação corporativa. A gente tem aí, acho que eu já devo ter comentado com você em outra vez, mas a gente tem um grande cliente em Manaus, aí, que é o Grupo Tapajós, né, que são a rede de farmácia, aí, né, Santo Remédio e tal. E é impressionante como o Willy, que é o CEO, né, do Grupo Tapajós, ele passa a mesma coisa que você está falando, né? Agora os grandes players de farmácia estão querendo entrar em Manaus, né? E onde é que eles vão buscar pessoas? Vão buscar onde as pessoas estão tendo treinamento, né? Aí eu falei para ele assim, ele falou, mas eu não estou preocupado com isso, né? Eu tive com ele esses dias atrás, conversando assim, e ele falou, não, porque não adianta só querer tirar o meu funcionário, porque o meu funcionário foi treinado. Isso aqui é igual um vaso. A planta está bonita porque nós estamos regando. Se levar a planta embora, eu não sei se ele vai dar a mesma água lá, e essa planta vai morrer. Ele tem que ficar aqui, que aqui nós mantemos a coisa viva, né? Então, não temos medo de estar entrando aí algumas redes grandes, fortes, né, nacionais, de grandes centros, aí, querendo se instalar, estão se instalando em Manaus, ainda não, né, são pequenos, mas no Brasil são grandes. Então, são instrumentos que a gente tem, né, para se proteger disso, né? Então, acho que para a gente encerrar agora, que já está fazendo quase 1 hora aqui que a gente está conversando, né? Eu queria, acho que, assim, olhando para a sua trajetória, né, da pessoa, do seu Antônio Azevedo, que começou com 12 anos na Tevelar, eu fiz a conta aqui, se eu não errei, foi em 74, é isso? 74. Então, assim, Fevereiro de 74. que você falou. Carteira assinada. Boa. Diga para a gente, assim, 3 dicas, né, que você daria, assim, que são os 3 maiores aprendizados que você teve nessa sua trajetória, né, que é uma vida, né? É uma vida, tem milhares ou milhões de pessoas que não têm isso de idade, né, do seu tempo de casa. Então, o que eu diria, assim, né, 3 dicas assim, importantes, olhando a sua história, olhando a sua trajetória, toda essa história, né, de que empreender, e ela é no Brasil, né, a gente, em off nós estávamos falando, né,
A gente levanta cedo para empreender, pagar imposto, empregar as pessoas, produzir, mas infelizmente nem todos nos ajudam nisso. Os que deveriam nos ajudar só nos atrapalham. Então não é fácil, é uma montanha russa. Ou, às vezes, é aquele trem fantasma, aqueles parquinhos de diversão de antigamente. Cada curva é um susto e uma surpresa, né? Mas você agarra lá naquele ferro lá, vamos em frente, né? Estou no trem, vamos em frente, né? Então, eu de forma brincalhona, mas a nossa vida como empresário, ela é uma montanha-russa, às vezes é entrar num trem fantasma, que são muitos os desafios, né? E eu queria essas 3 dicas, se você pudesse nos passar para a gente poder encerrar o bate-papo aqui. Eu acho que, fundamentalmente, qualquer coisa que você for construir ou empreender, você tem que ter, número 1, a disciplina. Disciplina, porque as coisas, elas não vão acontecer da hora para a noite. Não tem atalho na vida, né? É muito trabalho, é muita dedicação, vão vir as dificuldades, e você tem que ter a disciplina de ir naquela direção. Você tem um objetivo, então siga naquele objetivo. Não vai ser, mas vem a primeira crise, vai vir a segunda, vai vir a terceira, vai vir a quarta. Você tem que ter a disciplina e a perseverança de continuar. Perfeito. Isso é fundamental. É aquela questão de 1% de inspiração e 99% de transpiração. As pessoas só querem, né, achar que teve uma ideia que a coisa vai acontecer. Não vai. A segunda, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Você pode ter ideia, você tem que montar uma equipe, você tem que inspirar as pessoas e você tem que confiar nas pessoas. Uma coisa é expectativa, outra coisa é combinação. Você tem que combinar o jogo com as pessoas, inspirá-las para que elas possam fazer e comprar a sua ideia. Senão você vai jogar sozinho. Um time que joga sozinho, ele não faz gol. Ele não ganha o campeonato, não ganha o jogo, não ganha o campeonato, né? Então, montar uma equipe multiplica as suas possibilidades e faz você, né, cuidar do que é essencial, do que é estratégico, né? E a terceira, eu acho que é o que nos move, é ter um propósito. Na vida, você tem que ter um propósito maior do que as suas metas organizacionais, de chegar a um faturamento tal, de ter 100 lojas, de ter isso, ter aquilo, porque isso é meio para você executar, para você cumprir o teu propósito no mundo. E ter esse propósito no mundo é fundamental, porque você nunca vai concluir a obra. A obra vai estar sempre... Você está sempre acordando, tem sempre algo para você fazer. E o meu pai dizia o seguinte, que o trabalho motiva o homem para a vida. Então, aquele que não tem propósito e que basicamente parou no tempo, esse está fadado a morrer logo. Então, o que motiva as pessoas é ter um propósito, ter um sonho bem alto para fazer com que ele vá atrás disso e supere as dificuldades, porque as dificuldades vão vir, as crises são cíclicas, vai vir um momento de crescimento, né? Nossa empresa tem 58 anos. Nós passamos, eu me lembro das piores crises que a gente já vivenciou, né? Era plano isso, plano real, plano cruzado, plano... Sumiu o dinheiro com o Collor, com a Zélia Cardoso de Mello, quando a gente acordou no dia seguinte, tinha 50 mil cruzeiros, eu nem sei o que era aquilo, que não dava para nada. Eu me lembro, Paulo, na época do Delfim Neto, onde a inflação chegou a 50 ao mês, 50 e poucos, 80% ao mês. 80. Ou seja, você fazia mágica, lá o supermercado trocava etiqueta todo dia. Sim. Nós aqui, eu emitia uma listagem para o mês todo e dava desconto regressivo. A semana tal dá 30%, na outra semana tu dá
20, na outra tu dá 10, na última semana é o preço da listagem, que já estava com Chegou nele, a inflação futura. Cada um tinha uma forma de fazer, mas então nós passamos muitas crises, era muito difícil gerenciar, hoje está mais fácil, com tanta tecnologia, com tanta... E nós vivemos num mundo agora desafiador, né? Que a gente precisa estar se atualizando, motivando as equipes para fazer com que a empresa continue atualizada, né, e relevante para o nosso consumidor. Então, meu amigo, é isso. Uma empresa, principalmente uma empresa familiar, ela tem que ter uma preocupação, né, de deixar marcas positivas na sociedade, ou seja, o fato da empresa existir contribuiu para que a sociedade seja melhor, né, ambientalmente, socialmente, né, em termos de governança, os teus métodos internos, as pessoas que você impacta, os teus stakeholders todos, estão todos ganhando, o mundo está ganhando com a tua empresa. Então, essa é uma preocupação, né, do capitalismo consciente. Eu acho que isso as empresas deveriam pensar, não somente na última linha, né, no lucro líquido, mas todos os impactos que a tua empresa afetam no mundo. Faz diferença na vida das pessoas que trabalham na empresa, na sociedade que você serve. Enfim, isso que faz com que a gente se motive todo dia e diga assim, valeu a pena, né? A gente está aqui só de passagem, nós somos só gestores. E um dia nós vamos passar, mas a empresa vai ficar, né? O legado vai ficar, né? O legado. A essência de cada um não desaparece nunca, ela é eterna. A nossa essência sempre estará viva, mesmo para aqueles que já se foram há muitos anos. A essência deles continua viva, né? Essa é a essência do nosso fundador, e fica aí, continuando repercutindo, né? Reverberando pelo tempo. Não tenha dúvida, isso é muito forte, eu percebo muito nas suas palavras isso, né? Isso é algo muito vivo aí. Não conheci o seu pai, mas percebe-se plenamente de que ele está vivo aí, em todos os cantos, em todas as ações, capitaneadas aí principalmente por você. A gente percebe isso, isso é muito vivo e verdadeiro. E que bom, isso é um motivo de felicidade, porque não houve rompimento, né? Então, eu queria ratificar, eu queria dizer duas coisas, né? Que quando eu lhe conheci, por algum motivo, me gerou uma grande empatia. E eu saio desse bate-papo aqui infinitamente mais empático com você do que eu já entrei grandiosamente empático no começo, porque as suas palavras são minhas, o seu pensamento é o meu, eu comungo. Quem me conhece aqui na Sucesso sabe o quanto eu converso sobre estas coisas, tudo que nós conversamos aqui. Eu diria que temos uma alma gêmea em termos de valores e princípios, não tenha dúvida disso. Eu fiquei muito feliz de poder me aprofundar nas suas crenças, nos seus propósitos, porque isso também motiva muito a mim, e saber que eu também estou no caminho certo, né? E a gente aprende muito com os nossos clientes, e quero lhe dizer que eu aprendi muito hoje aqui. Muito, 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 né? Cada trechinho eu vou rever com muito carinho, porque foram muito sábias as suas palavras em todos os momentos. Queria ratificar também que a empresa Tevelar nos orgulha demais. A gente gosta de dizer que a Tevelar é nossa cliente. Nós temos aquele orgulho adicional de dizer que nós temos um cliente no estado do Amazonas, porque as pessoas falam, nossa, vocês têm cliente no Amazonas? Temos sim, você não conhece o Amazonas, mas lá a coisa tem progresso, como qualquer lugar do Brasil. Tem gente séria trabalhando, produzindo, não é só selva, não. Né? Não é como as pessoas que não sabem nada, às vezes tem aquele imaginário, assim, né? Manaus é maior que Curitiba em termos de população,
né? Curitiba tem 2 milhões de habitantes, 1.900.000, Manaus tem mais. Então, a gente tem muito orgulho de ter a Tevelar como nossa cliente. E espero que a gente possa, de alguma forma, sempre estarmos juntos aí, e seja ela qual for, a gente poder não abandonar aí a nossa parceria. E então, queria aproveitar, dizer se o senhor quer dizer mais alguma última palavra, para eu poder encerrar aqui o nosso programa, e foi muito positivo. Eu queria dizer que a empatia é recíproca. Eu me sinto muito à vontade de estar falando com você desde o primeiro encontro. Eu acho que foi uma coisa tão natural e eu fico realmente muito à vontade por falar e quero te dizer que eu saio dessa conversa mais motivado também, mais feliz e com uma imagem da Sucesso em Venda, uma empresa realmente que faz diferença na vida das pessoas, das empresas e principalmente das pessoas, porque isso faz um diferencial muito grande, as pessoas terem uma autoestima, né, de estarem recebendo um treinamento da melhor qualidade. Muito obrigado, Paulo. Bacana. Imagine, nós é que temos que agradecer o seu tempo, a sua disposição, sucesso profundo para todos vocês aí, em todos os sentidos, né? Conte conosco, o senhor tem um canal, né? Você tem um canal aberto aqui com a gente e estamos hoje num momento em que a gente está extremamente flexível, aberto e a gente precisa entender a Tevelar sempre, porque talvez o que a gente esteja fazendo bem hoje não é o que deve estar sendo feito daqui um mês temos que mudar de novo e não vamos ficar presos a processos e metodologias. Elas servem por um momento, daqui a pouco a gente tem que largar a mão daquilo, reconstruir, fazer, é o que a gente está fazendo aí agora. Então eu queria aproveitar e dizer para toda a nossa audiência aí que em breve a gente vamos ter outras entrevistas com pessoas tão fantásticas, tão maravilhosas como o seu Antônio Azevedo, da Tevelar, que se encontra, então, nesse momento lá em Manaus, e foi um prazer. Seu Antônio, muito obrigado. A gente vai encerrar aqui a nossa entrevista. Eu vou agradecer mais uma vez por tudo, ok? Um forte abraço. Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Até logo.